like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Fala internet, beleza? E aí pessoal, como vocês estão nesta segunda-feira que tá um calor danado aqui em Floripa que vocês não têm noção, mas o show não pode parar, vamos continuar. Hoje a gente tem uma live excelente. Olha, eu tava esperando essa live há algum tempo porque é um tipo de fotografia que eu tenho muita curiosidade. Vou contar para vocês um segredo. Quando eu comecei lá, que o Andrei era um pequeno gafanhoto, assim, estava começando a aprender a fotografia, eu quis me aventurar no mundo da fotografia newborn. Acabei não dando sequência porque não é tão simples assim quanto você imagina. Exige experiência, exige um cuidado muito grande e exige um preparo bem legal no estúdio. E tudo isso a gente vai conversar hoje com a especialista que eu vi. Cara, eu conheci ela no último evento que teve do Eu Amo Clicar, eu não conhecia, e aí eu vi ela fazendo a live, e aí assim, pô, vou catar lá o Instagram, e eu comecei a ver o Instagram, e eu não parei mais de ver o Instagram, e eu comecei a ver uma foto atrás da outra, e, putz, cara, fui obrigado a convidar ela para trazer aqui pra gente conversar sobre fotografia newborn. Mas, antes de tudo, a gente precisa saber... Opa, já tem gente dando superchat aí. Fala, Hugo Coelho, obrigado pelo superchat. Eu preciso saber se o áudio tá bom. Se o vídeo eu tô me vendo aqui, né? Só o meu cabelo descabelado aqui que tá o de sempre, mas eu preciso saber se o áudio tá bom, tá bom? Olha só, a convidada tá aí já. Yeah. Muito bom, gente. Olha, eu vou esperar um pouquinho a resposta de vocês para saber se está tudo ok para a gente dar continuidade. E eu preparei algumas perguntas. Eu nem falei nada, né? Porque o lance, assim, geralmente eu não mando a pergunta pro convidado antes para não
vamos dizer assim, para não tirar a espontaneidade do momento da entrevista, entendeu? Ó, a galera já tá respondendo. Tá tudo jóia, a voz é feia mesmo, cara, isso não tem como fazer, tá entendendo? Essa voz de taquara rachada. Mas vocês estão aqui em toda a live, vocês gostam. Tá bom? Então tá, gente, ó, não vou enrolar, hoje eu não quero enrolar, eu quero ir direto pro bate-papo com a nossa convidada, tá bom? Eu vou colocar a telinha aqui, ó. Olha, com a nossa convidada, que é a Juliana Nunes. Vou passar para a tela da convidada. Juliana, tudo bem com você? Se apresenta aí para o pessoal, por favor. Olá, galera. Tudo ótimo. Aqui também tá muito calor. Hoje fez um calor danado. Mas eu tô ótima, tá tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Nunes, gente. Eu sou fotógrafa especializada em fotografias de recém-nascido. E hoje o papo vai ser, ó, bacana. Nossa, hein? Olha, eu vou confessar para você, tá? Quando eu estava estudando fotografia, mais ou menos há uns 3 anos atrás, eu tentei me aventurar junto com a minha esposa nesse mundo. A família cresceu na época, bem na época que eu estava começando, e a gente tinha bebê, a gente tinha de sobra da família para fotografar, entendeu? Mas eu percebi que é algo que realmente exige certas coisas. Mas antes da gente entrar nesse caminho, eu queria saber um pouquinho de você. Como que você entrou na fotografia? Primeiro, de maneira geral, né? O que te levou a fotografar? Olha, eu sempre fui apaixonada por fotografia desde criança. Sempre pegava escondida a câmera da minha mãe. Quando minha mãe revelava aqueles filmes, tinha umas fotos que eu fiz que ela nem esperava, mas estava lá. E minha primeira aquisição, quando eu comecei a trabalhar, foi uma câmera na época que tinha as digitais, que saiu aquelas câmeras digitais, aquilo era uma febre. Aí eu tive minha primeira aquisição real que eu comprei, uma câmera. Enquanto isso, eu utilizava aquelas de filmes, 26 poses e tal. Mas eu sempre fui apaixonada por fotografia. Só que eu nunca pensei em comercializar isso. Eu tinha, depois eu adquiri uma cropadinha, eu tinha minha câmera lá guardadinha, mas não tinha esse intuito de comercializar isso. Até que um dia eu enlouqueci. Falei, chega, não aguento mais. Eu tô sem tempo para mim, sem tempo para a família, me matando de trabalhar, virando noites, tomando energético para entregar trabalho para cliente, eu não aguento mais. Eu não quero mais. E aí eu não sabia ainda o que eu ia fazer. E conversando com uma amiga, que hoje ela também é fotógrafa e hoje ela é até minha aluna, ela me disse o seguinte, Ju, eu estou estudando fotografia newborn. Eu escutei, mas fiquei na minha. Quando eu entrei, eu falei assim, gente, fotografia newborn, o que seria isso? Eu fui pesquisar. Quando eu bati o olho, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Só que eu não fui logo praticar aquilo, né? Antes de tudo, eu sou muito chata com isso, eu fui estudar. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer muito bem feito. Então, foi aí que eu comecei a estudar muito antes de praticar fotografia newborn. Cara, tem 4, 5 anos, mais ou menos. Assim, então, o primeiro tipo de fotografia que você fez não tinha a ver com newborn. Então, era ensaio, era casal? O que você fazia antes para ganhar vida como fotógrafa? Então, eu já iniciei na fotografia para ganhar vida como fotógrafa com a fotografia newborn. Tá. Eu já iniciei pensando nisso. Eu quero ser uma fotógrafa newborn. E antes disso, eu fui estudar. Eu tinha muitas dúvidas. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, tudo que eu olhava, eu falava, não, mas como isso realmente é feito? Eu quero saber. Foi quando eu comecei a comprar cursos online. Achei que não era suficiente ainda para pôr a mão no neném, apesar de já ser mãe. Eu vou fazer um curso presencial. Depois eu comecei a ter dúvidas na área de fisiologia, se não dói, se não machuca, se não faz mal. Fui fazer um curso especializado em fisiologia, segurança e controle de infecções. Então, eu estudei muito mesmo. Eu realmente queria fazer e fazer direito. Quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu já comecei com newborn mesmo, porque eu já tinha toda a técnica de fotografia. Eu precisava me especializar na área que eu escolhi para mim. Cara, é um tipo de fotografia realmente muito desafiadora, né? Com quanto tempo aí que se faz, quanto tempo de nascimento que se faz a fotografia do newborn?
Então, quando eu iniciei, o tempo não mudou. Eu quero dizer o seguinte, que quando eu iniciei, a gente tinha um desafio muito maior, que era dos pais aceitarem que o seu bebê precisa ser fotografado entre 5 e 15 dias. Quando eu iniciei, que não tem tanto tempo assim, porém, hoje em dia, isso está mais facilitado. Não, mas meu bebê não tomou vacina. Não, meu bebê é muito novinho. Newborn era novidade ainda no Brasil, ainda não era algo tão conhecido. Então, eu enfrentava muito isso, de eles quererem tirar o bebezinho de casa e levar até um estúdio. A demanda era mais ir na casa do cliente. De 5 a 15 dias é o que a gente chama como ideal. Não que não dê para fazer com 25 dias, já fiz com bebê de 45 dias. Existem bebês prematuros que a gente começa a contar a partir do momento que ele completasse, como se fosse um bebê canguru, as semanas certinhas, mesmo após o nascimento prematuro. Então, assim, não quer dizer que não dê para fazer acima. Porém, fisiologicamente, para a gente é mais facilitado, porque é sempre uma caixinha de surpresa, o bebê até 15 dias. Mas qual é o facilitador, né, que ajuda você, fotógrafa, nesse o que explica ter que fotografar nesse período? Existem alguns pontos que a gente conversa com os pais para convencer eles de que realmente é melhor e o porquê. Dentro desses 15 dias, normalmente o bebê dorme muito mais do que fica acordado. O segundo ponto, e mais importante, que eu acho mais importante, é que o intestino do bebê ainda não sofreu tanta alteração. Ele vai começar a ter uma alteração a partir dos 15 dias, mais ou menos. Que as fezes do neném passam de menos líquida para mais pastosa. Com isso, pode ser que venha a ocorrer cólicas. Não é certo. Mas a chance disso acontecer é muito maior depois dos 16 dias. E o bebê também tem mais flexibilidade nesse período. Então, algumas das 3 pontos que eu falo com os pais do porquê antes de ser facilitador. Cara, é muito legal, porque realmente faz toda a diferença, porque a pose do bebê é algo tão importante para que a fotografia tenha o aspecto newborn que realmente eu já vi, claro, né? Agora, com tempo de fotografia, já entendi. Acabei indo para outro tipo de fotografia, que é a fotografia feminina, fotografia de produto, outros tipos de fotografia, mas eu entendi a importância de você. Cara, eu achei muito legal o fato de você ter falado que você fez um curso de fisiologia para entender o corpo do bebê, porque o posicionamento é uma coisa muito importante e, querendo ou não querendo, bebê é uma coisa muito delicada, né? E para você conseguir colocar ela naquela posiçãozinha corretinha, não é uma coisa muito fácil. Exatamente. Eu como mentora de fotógrafos que querem se especializar nessa área, eu costumo dizer sempre que o fotógrafo newborn, ele precisa ter uma área de conhecimento ainda muito maior do que fotografar acompanhamento, fotografar gestante. Eu não desmerecendo as outras áreas, porque eu também faço. Mas, para o bebê dormir, a gente precisa entender quais são os sinais que ele está dando para a gente, por que ele não está relaxando. Até sobre a amamentação a gente precisa entender. Quais são as fases do leite? Qual o período que ele precisa ficar numa mama até chegar na fase do leite gordo, que é aquele leite mais gorduroso que vai saciar mais o bebê, porque o comecinho só mata a sede. Então, se eu não souber diversas informações que não tem muito a ver com a área da fotografia, eu não vou conseguir fazer esse bebê relaxar. Técnicas calmantes, como o caminhar, como pontos cruciais, onde você vai pressionar, que vai fazer o bebê o cérebro do bebê vai enviar uma mensagem para o corpinho dele que precisa relaxar. Então, eu fui atrás de pediatras, eu fui atrás de especialistas realmente da área da saúde para entender tudo isso. Tanto de amamentação, quanto do sono do bebê, do que eu posso fazer para fazer ele relaxar. Entender que tudo que você fizer que remeter ao ambiente ultra-uterino vai fazer ele relaxar, porque ele ainda sente saudade daquele ambiente, ele não se acostumou com esse ambiente aqui fora. Então, a temperatura do ambiente precisa estar controlada para ficar quentinho como na barriga. A umidade do ambiente precisa estar controlada, senão resseca as vias aéreas, ele fica incomodado.
Existem outros fatores de segurança também, controle de infecções, que é muito importante o fotógrafo newborn ter conhecimento para executar a sessão não só bonita, como mais facilitada, né, e segura. Uma coisa que eu sempre falo para qualquer tipo de ensaio que se faça é que quanto mais a gente se organizar e quanto mais a gente pensar antes do ensaio, menos trabalho a gente vai ter na hora da foto e depois para fazer a edição, né? E isso é o que faz mais sentido para fotografia newborn, né? Porque na realidade você precisa deixar o bebê mais à vontade possível para você tornar a ideia do ensaio totalmente real da maneira que você pensou para aquele ensaio específico. E é muito conhecimento agregado, hein? Eu não imaginei, sinceramente, eu não imaginava que fosse tanto conhecimento agregado que fosse necessário para se ter, para se fazer esse tipo de fotografia. Vamos falar um pouquinho. Assim, uma coisa que eu gosto muito de passar sempre é sobre equipamento, estúdio, né, e preparação. Então, primeira pergunta, qual o tipo de equipamento fotográfico que você gosta de utilizar? Qual é o corpo de câmera Coringa que você usa hoje e qual objetivo a Coringa que você usa? Então, quando eu iniciei, eu tinha uma T5, amava minha cropadinha. Eu trabalhava com uma Yongnuo 35mm, porque o estúdio era pequeno, então eu precisava de ter uma grande angular. Investimento eu não podia fazer alto, então foi dentro do meu orçamento que eu consegui encontrar. E eu achava bem interessante que quando eu ia ministrar o workshop, que as pessoas chegavam no estúdio e viam a minha câmera, eles se assustavam. Não acredito, você faz aquelas fotos com esse equipamento? Eu dizia, olha, antes de tudo, antes a gente achar que para melhorar essa foto a gente precisa dar um upgrade de equipamento, a gente precisa saber o máximo que esse equipamento, tirar o máximo de proveito desse equipamento. Dá para fazer foto muito boa com essa lente, com essa câmera, tanto que vocês visualizam isso aí nas minhas redes sociais. Isso era legal porque era um incentivo para eles. A maioria ficava desanimada achando que só ia melhorar se trocasse por uma pré. Hoje em dia eu trabalho com uma 6D Mark II, com uma lente fixa, né, uma 40mm. E também me facilita muito por conta da distância focal também. O espaço que tem entre eu e o bebê é muito curto. E isso me traz mais segurança para a sessão também. Já na parte de iluminação, eu consigo trabalhar com qualquer iluminação e até jogar na minha mão. Graças a Deus, hoje em dia eu já consigo fazer isso. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar com a tocha de 150 watts ou com a parede de LED. Ah, legal. E a 6D, assim, a 40mm é uma objetiva linda, né? Pequenininha, você coloca ali, fica aquele conjuntinho. Não sei se tu já viu esses brinquedinhos novos da Canon. Olha o tamanhozinho. A M200. Cara, bicho, olha. Mas, assim, já que você já falou um pouco de iluminação, nós já entendemos o tipo de equipamento que você usa, vamos entender um pouco das luzes. Quantos pontos de luz você usa no teu estúdio, geralmente, para fazer esse tipo de fotografia? Para o newborn, apenas um ponto de luz. Eu gosto muito de tentar reproduzir a luz Rembrandt, né? Eu gosto desse estilo de iluminação. Eu acho que até nos outros ensaios eu acabo levando isso, de tão apaixonada que eu sou por essa luz. E a maioria das vezes o que eu mais curto mesmo é aquele resultado com a luz mais dramática, né? Eu gosto mais das sombras e tal, mais difusa, mas eu gosto. Mas eu sou meio que meio a meio, né? Tem hora que em certas sessões eu quero fazer tudo pouquinho, mas sempre utilizando um ponto só. Tá, e modificador de luz? Que tipo de modificador você utiliza? Uma sombrinha do meu tamanho. Eu tenho 1,82 m. Mas na verdade, hoje em dia eu já até troquei. Agora eu tô com de 1,55 m. Eu fiz alguns testes por dúvida dos fotógrafos que, mas 1,80 é muito grande para o meu estúdio não cabe. Aí eu comprei uma menor de 1,55 para testar, para dizer para eles se eu ia gostar. Gostei. Para mim não fez muita diferença, assim, perceptível. Mas o importante para mim é que ela seja fundo branco, com capa difusora, e a tocha 150 rebatida no fundo para difundir, para deixar aquela luz mais suave mesmo. Com um ponto de luz grandão assim, a luz realmente fica muito bonita. Eu gosto bastante. E assim, um ponto de luz bem grande para fotografia de bebê é uma coisa que para mim faz todo sentido. Porque
Cara, eu gosto da luz suave. E assim, e até me surpreendo, assim, acho legal você falar do lance de vez em quando querer fazer uma sombra mais marcada, mais pesada, um Rembrandt que mostra sempre um lado do rosto um pouco mais marcado. Porque eu, quando comecei na fotografia, eu gostava muito de fazer a luz a 45 graus desse lado, 45 graus desse lado, no final das contas ficava tudo chapado. Não tinha volume, não tinha textura, não tinha nada, e aí eu tava feliz, mas a experiência vem e ajuda a gente, né, a aprender a fazer. Mas assim, eu até achei interessante. Eu imaginava que você utilizava pelo menos uma luzinha de recorte atrás, mas não, é só uma luz grandona que ilumina tudo e pau na máquina. E o meu estúdio não tem janelas. Não tem incidência de luz externa. Nenhuma. Isso é importante. Aqui também, eu sofro com as minhas janelas aqui no fundo, que às vezes eu tô fazendo ensaio aqui. Eu também tenho uma. Tu deve estar vendo, porque tu tá na câmera diferente da live. Eu tenho meu mini sol aqui, que é minha sombrinha de 155 também. E. Que luz maravilhosa. Tu coloca ela lá em cima, coloca ela viradona de cima para baixo e fica muito bom. Mas eu aqui acabo utilizando 3 pontos, mas é outro tipo de fotografia. Depende da fotografia, né? Depende do resultado que a pessoa quer obter também. Não que seja errado você usar outro ponto de luz para rebater, ou um rebatedor para suavizar. Tem gente que gosta da luz mais lavadinha. É verdade. Né? Eu já peguei aluna que achava que a sombra era errado. Não, mas tem sombra aqui, tá errado. Eu não consigo chegar lá porque tá errado. Mas por que tá errado? Até chegar a esse entendimento, às vezes é uma questão de gosto também. A pessoa precisa primeiro se encontrar, né? Arte é muito subjetiva, né? Fotografia é arte mesmo, então não tem errado, não tem certo. Mas assim, ó, deixa eu te perguntar um pouco sobre a preparação que você tem do estúdio. Você falou de climatização, você falou de um monte de coisa que de repente é muito importante o pessoal entender, tá? Como climatizar, como deixar o ambiente o mais agradável possível para os teus clientes que acabaram de nascer. Pois depende muito da região também, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente usa ar-condicionado sempre. Então, mas eu já fui para regiões frias em que a gente precisou utilizar o aquecedor. Então, a gente tem um aparelhinho chamado Thermigrum. Com ele, eu controlo tanto a temperatura quanto a umidade. E eu preciso manter essa temperatura entre 26 e 30 graus. A umidade nunca abaixo de 50 para o ar não ficar seco, né? Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, o ar-condicionado fica ligado em 26. E ali eu vou controlando, porque aqui é muito quente. Em regiões muito secas, utilizar o umidificador de ar, ou bacias com água, toalha molhada, é importante. Mas para controle de temperatura e umidade, aqui só o ar-condicionado, não chega a usar o aquecedor, não. Aqui no sul, no inverno, o aquecedor se faz bem necessário. Aqui a gente compra muito ar-condicionado quente e frio, né? Então, dá para controlar a temperatura dessa maneira. Umidade também, eu achei interessante o fato de você ter falado da umidade, porque realmente pode incomodar o bebê mesmo. Às vezes, né? Porque às vezes a gente vê o bebê incomodado e nem sabe o que está acontecendo direito, não é verdade? A baixa umidade, ela causa o ressecamento das vias aéreas e com isso ele pode sentir sede. E se ele sente sede, ele quer mamar. E ele não relaxa. Se ele estiver incomodado, ele não relaxa. Então, preciso pensar em tudo que não vai incomodar ele. Preciso deixar ele mais relaxado possível. Cara, que legal, muito legal. E assim, eu vejo uma coisa que é muito importante para um estúdio de fotografia newborn, que são os props, né? Que é a caminha. Uma vez eu vi um ensaio, eu não vou lembrar o nome da fotógrafa, mas ela fez um ensaio com 14 bis em miniatura, cara. Vestiu o bebê. Nossa, foi demais, cara. Fala um pouquinho da tua experiência que tu tem, claro, em relação a props, pelo menos principalmente para quem está começando. Qual é o tipo de prop legal que é legal a pessoa ter no começo no estúdio? Então, eu acho que é meio que uma faca de dois gumes a relação de amor com props que o fotógrafo newborn, principalmente iniciante, tem. Quando ele não entende muito bem da fotografia, ele acaba comprando muita coisa errada e desnecessária, né? Eu recomendo sempre que procure fornecedores de prop que já estão no mercado há algum tempo,
para não falhar, porque se for uma pessoa que está há pouco tempo, ainda não tem muita noção das medidas, e fotografia newborn que parece que é para newborn, mas não é, fica desproporcional demais, se ficar grande demais, se for muito pequeno, acaba sendo inseguro. Então, procurar fornecedores que já estão no mercado há mais tempo. Eu gosto muito do Bercinho e da Tina. Baldinho também. Para mim, esses três são próprios coringas, né? Que a gente, para iniciar, pode comprar eles sem medo, que você vai utilizar bastante. Cara, e assim, qual a maior dificuldade na hora de posicionar o bebê, né? Primeiro, quais são as preocupações que precisa ter e quais são as maiores dificuldades para chegar naquela pose? Porque tem muitas poses que a palavra certa não é clichê, mas são as poses que são muito usadas, né? Com o bebê com as mãozinhas no queixinho, ou dobradinho, ou deitadinho de ladinho. Quais são as preocupações que a pessoa precisa ter e quais as maiores dificuldades? Então, o fotógrafo iniciante, eu recomendo que ele aprenda uma pose segura e com perfeição, e aos poucos vá desenvolvendo outras poses, porque o fotógrafo ele fica muito preocupado em saber todas as poses, sendo que os pais, na verdade, eles nem sabem que existe uma relação de poses, nomes, e por aí vai. Então, eu acho que a pose mais coringa que tem é a pose do bracinho, onde o bebê fica com as mãos posicionadas assim, porque com ela você vai conseguir posicionar o bebê no próprio, que é a pose que mais se usa no próprio, e também no puff. E tem diversas variações de pose e também de enquadramentos que a gente pode estar fazendo, que vai tornar aquela foto diferente, mesmo que você não mexa no bebê. Contar também com o uso de alguns acessórios. Eu não gosto de fazer catálogo de acessórios. Então, alguns acessórios também vai ajudar muito você a produzir fotos variadas sem ter que mexer muito no bebê, porque o fotógrafo está iniciando. E os cuidados, como eu falei, eu gosto muito dessa pose do assim, é não deixar o bebê tocar o corpo no próprio, tá sempre protegido. Cuidado com ferpas, cuidado com pregos, verificar o próprio todo antes, para ver se não tem nada que possa machucar. Criar uma área onde ele vai ser depositado, né, onde vai ser colocado o bebê confortável. Muito cuidado com borda, e o peso do próprio é muito importante também. Se ele for um próprio muito leve, quando você posicionar o bebê na borda, ele pode vir a virar. Então, usar anilhas de peso, de academia, no fundo do próprio, é muito bom, que dá estabilidade também. Cara, muito legal. Cara, onde é que eu posso anotar? Ah, não, vai ficar gravado. Depois eu venho e pego todas as dicas. Muito bom. Vamos passar um pouquinho aqui para a tela do teu Instagram, que eu quero mostrar o teu Instagram aqui para o pessoal. Tá? Para quem está assistindo a live, para quem vai assistir a live no futuro que fica aí no canal, tá aqui, é juliananunes.fotografia. Tá o Instagram, eu tô vendo que tem algumas fotos femininas aqui que você fez, pelo menos as últimas 4. Ó, fotografia de aniversário mais feminina, um pouco do teu workshop, que a gente já vai falar dele. E pronto, começou. Olha essas fotos, que maravilha, muito legal. Eu tô vendo que você tem uma edição que é muito importante, né? Querendo ou não querendo, eu sou o cara que entendo que a edição no mundo da fotografia digital é extremamente importante. Mas a tua edição não é a edição forçada. Eu já vi muita edição pelo canal, muita gente me manda. Fala um pouquinho do teu processo de edição, o que é divisão de frequência, ou você se preocupa mais o máximo na hora de tirar foto para ter menos trabalho depois? Como é que é esse processo criativo? Então, na fotografia newborn, não dá para se preocupar muito na hora para não ter muita edição depois. Por exemplo, eu vejo muito aluno na hora de clicar preocupado com o puff, ele tem uma limitação com a manta, preocupado em não pegar o que está fora. E aí perde enquadramento, perde a angulação correta. Então, assim, tem que ter entendimento e conhecimento na edição mesmo para trabalhar com o newborn. Completar a manta, uma ruguinha que ficou na manta ali, e principalmente a pele. O bebê, essa bebê, por exemplo, é uma bebê com a pele muito descascada, com várias manchas, muita espinha. Foi um bebê que passou do tempo de nascer, né? Então a pele foi mais judiada, digamos assim.
E eu não gosto muito de deixar o bebê com muita pele de porcelana, mas dependendo da situação, não tem como. O bebê está muito feridinho, arranhado, machucado. A gente tem que mexer mesmo na pele. Eu faço separação de Tá, vai a frequência. separação de frequência, dá pra ver. Cara, e assim, você tem uma preocupação bem grande com o padrão de cor que você coloca na fotografia, né? Isso é pensado mesmo? É pensado. Eu teve uma época em que eu já estava atuando, tinha mais ou menos um ano na fotografia, ia fazer um ano, mas eu não comprava a minha foto. Eu olhava o resultado e eu dizia assim: a pose tá ok, o próprio tá bonito, o fundo tá ok, a edição tá ok, mas eu não compro. Eu não estou me agradando, eu preciso saber o que está acontecendo. E eu não consegui entender o que era. Até que eu recebi um convite para participar de um concurso, onde eu poderia estar contando a minha história na fotografia e talvez eu ganhasse um ingresso, um passaporte para um congresso. E eu nem esperava, ganhei. Eu não tinha R$ 1 no bolso para fazer essa viagem para ir para esse congresso. Tinha pouco tempo ainda de fotografia. Eu tinha acabado de alugar um estúdio, então eu estava assim, tudo um orçamento muito fechado. Eu sei que eu lancei ensaios Dia das Mães, fiz um dinheiro muito bom, paguei minha passagem, nunca tinha andado de avião, paguei minha passagem de avião, fui para o congresso. Lá me foi apresentada a teoria das cores. Eu fiquei apaixonada. E quando eu voltei com a bagagem cheia de conhecimento, eu pus em prática. E lá eu entendi que as cores, elas transmitem sentimentos. Elas podem afastar ou aproximar as pessoas. E eu comecei a ser muito exigente com isso. Foi quando eu comecei a pôr em prática esse tipo de sessão pensada que eu comecei a atrair os olhos de outros fotógrafos que começaram a me perguntar como era e quanto era para eu ensinar. E aí que eu fui estudar para ensinar. Cara, isso é uma coisa muito legal. Olha, eu conheço muito fotógrafo que nunca ouviu falar de círculo cromático. E sabe, nossa, é uma coisa tão Nossa, importante, mano, porque assim, ó, o contraste da fotografia não tá só na luz clara, na luz escura e na sombra. Um dos contrastes mais importantes é o contraste de cor. E eu sou viciado em cor. Assim, ó, não me entendo mal, fotografia preto e branco é linda, é maravilhosa, tem a sua mensagem, mas para mim, uma foto bem colorida transmite uma mensagem sensacional. E tipo, eu só de bater o olho nas tuas fotos, eu percebi que você tem essa preocupação com padrão de cor e você puxa muito pro padrão monocromático. E eu gostei, eu achei bem legal. é. Eu, a maioria das minhas fotos são produzidas em estúdios de outras pessoas, são produzidas em cursos. E quando eu chego lá, muitas das vezes eu não consigo fazer a combinação que eu gostaria de fazer, então eu acabo puxando para monocromática. Mas eu gosto muito das Hum, complementares, por exemplo, o verde com rosa. Eu começo com o bebê, talvez toda a harmonia ali, toda verdinha, com alguns detalhes rosa, depois eu exploro um pouco mais do rosa com detalhe verde, mas nos estúdios das fotos que eu vou, é mais difícil eu encontrar aquilo que eu gosto de trabalhar. É uma coisa que eu costumo falar muito para as minhas alunas. A cor é tão importante que, ao Disney, por exemplo, a Disney ela não criou um personagem, uma princesa, fora da teoria das cores. Se você for ver a Branca de Neve, é uma é teoria verdade. trídica. Até alguns outros filmes, como Coringa é, né? A Bela e a Fera é azul e amarelo. Então, assim, se grandes marcas elas pensam tanto nisso na cor, porque é o que a gente tem que seguir e porque tem algum sentido. E aí foi quando eu fui entender, procurar estudar, que realmente a gente pode se sentir mais agitado, mais calmo, dependendo das cores que a gente Isso, escolhe. cara, isso é uma coisa muito louca. Quando eu comecei a estudar a teoria das cores, quando a gente começa a estudar o assunto, a gente começa a prestar atenção no mundo que está ao nosso redor. Aí, por exemplo, eu não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, mas aqui em Florianópolis, todo posto de gasolina tem uma conveniência muito grande, que tem comida pra caramba de um lado para o outro. Você entra lá e presta atenção nas cores. Tons alaranjados, azuis, amarelados, tudo que vai remeter para você comprar, para você se sentir em casa aconchega. Cara, isso é muito louco, velho. Se tu parar pra pensar, as cores conseguem te influenciar de diversas maneiras.
Não tem como não olhar o M do McDonald's amarelo com vermelho e não pensar em batata com ketchup. Então, assim, é tudo muito pensado. Muito Oi, pensado. Duda! Essa é minha pequena. Mas não tem mesmo, cara. E a teoria das cores é uma coisa muito legal. E assim, ó, quando as pessoas vão me perguntar, eu sempre falo, cara, cores, pense em cores. Mas não é só colocar a cor lá no fundo e esquecer. Você vai fazer um ensaio feminino e o ensaio feminino vai ser em um lugar com muito verde. Pensa, pede para a pessoa trazer um vestido, sei lá, um vestido vermelho, cara, fica maravilhoso e te dá até mais possibilidades na hora de fazer edição. Você vê ensaio natalino, é verde com vermelho. A pessoa, mas verde com vermelho. Só que no Rio, o pessoal fala, tricolor. Eu tenho um time aqui que usa muito verde com vermelho, né? Tem um branco também, mas é mais verde com vermelho. Se você for lá no aquele das cores, está lá o verde com vermelho. Por que te agrada tanto ver essa decoração de Natal toda verde com vermelho? Aí você vai numa externa cheia de verde, né? Aí não pensa na roupa que eles vão utilizar. E quando você pensa, você nem entende. Se você não entender a teoria, mas acertou sem querer, quando você olha, você se agrada É mais verdade. ainda. A gente vai mais desse É, ensaio. e isso é uma coisa que eu sempre falo, cara. O detalhe. O detalhe é uma coisa importante porque o cérebro humano ele é treinado para prestar atenção nos detalhes sem você perceber. Você não percebe isso. Por exemplo, como a foto que você fez aqui que eu estou mostrando. Eu vou colocar esse verdinho aqui com esse padrão monocromático e com essa quebra de cor que tem nessa tiara aqui no bebê, que tem rosa, que tem azul. Entendeu? Tem uma harmonia. O teu cérebro entende automaticamente quando tu olha para essa foto aqui a harmonia e te passa essa sensação. Entende? Então é uma coisa muito importante e é muito legal ver isso na fotografia, principalmente nessa fotografia newborn. Agora, uma coisa que eu vi aqui, ó, por exemplo, essa foto aqui que eu estou colocando agora já deve aparecer para você, que é montar um set específico para fotografia. Aqui o bebezinho já é um pouquinho maior, né? Mas ela serve também para fotografia newborn e para vários tipos de fotografia de estúdio. Você acha importante ter vários sets para você ter esse tipo de possibilidade para oferecer para o teu cliente, ou você é mais do simples? Então, eu sou mais do simples. Eu gosto, eu quase. As clientes e as alunas, quando vêm ao meu estúdio, falam assim: cadê os seus props? Eu não tenho muitos, não, eu guardo ali, é pouquinha coisa. E mesmo assim, com um pouco, com criatividade, eu consigo fazer muita coisa diferente. A maioria dos meus clientes gostam de coisas mais clean. Eles não gostam de cenário cheio. Eu atraio aquilo que eu vendo, né? Que eu posto, que eu divulgo. Então, eu não gosto de cenário muito cheio, eu não gosto de trabalhar muito em cima de tema, de temática. Eu sou mais do neutro. Então, se eu divulgo isso, são esses tipos de clientes que eu vou atrair. Eu vejo muita gente virar para mim e falar assim, Ju, mas eu não consigo. Meus clientes querem tudo muito cheio. Aí eu vou lá no Instagram da pessoa ver, só tem foto de cenário tudo muito cheio. Mas eles estão vindo por conta do seu portfólio. Se você não quer vender isso, não posta. Cria um portfólio diferenciado, do jeito que você ama trabalhar, é muito mais É prazeroso. verdade, é muito mais mesmo. E olha esta fotografia, senhoras e senhores. Olha lá, ó, um ponto de luz, essa luz lateral que ficou. Cara, que composição, hein? Gostei muito. Como é que é o processo? Como é que é o teu processo criativo de composição, hein? Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer meio besta, mas tipo, você olha para o bebê e pensa assim: esse bebê vai ser legal fazer do jeito X, Y, Z, ou qualquer pose serve para qualquer tipo de bebê, qualquer composição? Então, uma vez ouvi a Ana Brant falar algo, que é uma fotógrafa internacional maravilhosa, tanto de gestante quanto de newborn, que já participei de diversas aulas dela, e ela diz que ela pensa tudo na hora. E eu percebi que eu sou meio assim Uhum. também. Eu vejo o bebê, o tom de pele do bebê, a cor do cabelo, e ali eu já vou pensando no que vai ser mais harmônico para ele. Porque se o bebê for muito branco, eu não posso pôr uma composição muito clara, que o bebê vai sumir.
E eu sou muito do momento. Tanto que quando eu vou ministrar workshop em estúdios em outros estados, vou fazer um vídeo do que eu tenho. Olha, não precisa. Eu vou chegar na hora. Precisa que você pare alguma coisa por dia, na hora tal? Não. Na hora eu vou mostrar para essas meninas. Eu não sei nada do que você tem, eu sei que você tem o suporte que eu preciso para ter newborn, que eu já vi que você faz foto do newborn. Eu já dou uma olhadinha ali no Instagram dela. Chega na hora, eu monto as minhas composições. E é interessante que as alunas, e principalmente a dona do estúdio, diz o seguinte: nossa, eu nunca pensei em usar esse próprio desse jeito. Essa composição eu tenho aqui, isso aqui há tanto tempo, eu nunca usei dessa maneira. Então, eu sou muito ali da criatividade no momento. Cara, é muito legal, assim, e eu vejo que tem uma variedade. Eu tô percebendo bastante que tu é muito do simples mesmo, entendeu? Porque a variedade que você tem nos fundos não é uma coisa que muda tão drasticamente, só que você valoriza através do posicionamento, da roupinha, desse cuidado com o bebê. Isso eu acho que é um fator mais diferencial, né? Sabe o que é interessante? Você falou um pouco do fundo. Nessa foto que tem um tablado de madeira no fundo, foi algo que eu pensei lá em baratear custos. Eu acho que assim, se eu consigo investir, poupar um pouco mais do meu dinheiro e ter um resultado com qualidade, por que não? Então, eu ia receber em 2018 uma fotógrafa que eu amo de paixão de Minas, no meu estúdio, e eu vi nas fotos dela que ela gostava muito de trabalhar com tablado de madeira. Porém, esses tablados de madeira, madeira nobre, essas madeiras boas, são caríssimas. Eu até esqueci o nome da madeira, depois eu vou lembrar. E eu, poxa, não tenho condições de oferecer para ela um tablado de madeira com essa madeira, mas que madeira cara. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de como baratear isso. E encontrei um tipo de tábua de obra que ela tem uma qualidade maior, uma milimetragem maior, ela é barata mesmo assim, e que eu conseguiria montá-la no estúdio, ela não iria empenar, ela não iria entortar. E depois eu fui fazer uma pesquisa para saber como tonalizar essa madeira para que ela fique com a cor que eu realmente quero, sem trazer cheiro, sem trazer reflexo na madeira. E eu fiz toda essa pesquisa, depois eu filmei tudo, mostrei, postei. Hoje em dia, dificilmente você não vê um estúdio de uma fotógrafa que não tenha esse tablado de pinos. Antigamente, as pessoas ficavam enlouquecidas atrás do caro, né? E eu consegui trazer uma opção muito mais barata para os fotógrafos. E viralizou. Hoje em dia, você vê gente ensinando a fazer o que eu ensinei a fazer. E é bem legal quando essas informações vão sendo replicadas, né? E eu gosto muito de usar esse tablado, por isso que você vê muito esse tablado nas minhas fotos. Eu tenho dois lados, né? O branco e esse escuro. Mas fica bem bonito, nossa. E com esse padrão de luz que tu está utilizando, tem tudo a ver, combina muito com esse tipo fica mais forte, né? Chama, sei lá, cara, acho muito legal, ficou muito bonito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tô vendo que também tem vários ensaios de família, todas as idades. Olha, ó. Cara, eu tô vendo que você também tem um curso, né? Que você ensina as pessoas, você faz um workshop de newborn. E eu queria que tu falasse um pouquinho. E antes de você falar do teu curso, me fala um pouquinho sobre esse boneco aqui, essa boneca. Que coisa mais interessante isso. Essa é a Julieta, é uma boneca desenvolvida para Aham. fotógrafos. Na época que eu adquiri essa boneca, foi quase um rim. Ela vinha, se não me engano, da Aham. Austrália. Né? Hoje em dia a gente tem fornecedor newborn aqui que revende ela, né? Então, assim, eu tinha que trazer de fora, dólar caro, ainda pagava imposto para entrar. Hoje em dia ela está um pouco mais em conta, porque parece que já tem uma segunda linha, né, a de pano, que é mais em conta, mas ela é super importante para ensinar outros fotógrafos. Porque um dos mitos no curso Newborn é que os fotógrafos acham que a gente faz milagre, que o neném vai chegar e a gente vai fazer aquele bebê desmaiar, e a gente vai ensinar tudo com o bebê. Sendo que não dá. O bebê, quem dita o ensaio é o bebê. Se ele for um bebê que não relaxa, a gente vai fazer ele enroladinho no wrap, eu não vou conseguir fazer poses para mostrar como são feitas poses. Então, essa boneca vem para que toda a técnica consiga ser aplicada dentro de um workshop.
as poses, variação de poses, a gente consegue fazer com ela. Cara, muito interessante. Ô, vocês do chat estão quietinho hoje, hein? Vocês estão prestando atenção no negócio, hein? Geralmente vocês ficam falando o tempo inteiro e zoando. Que bom, é bom que o povo esteja prestando atenção. Olha, fala um pouquinho do teu workshop, tá? Fala como é que é mais ou menos o teu lance de didática, se você tem alguma data aberta, alguma coisa. Antes da gente abrir para as perguntas, chegou o momento de você falar um pouquinho do seu trabalho e eu vou ficar quietinho aqui só ouvindo. Então, eu fui juntando todas as dificuldades que eu encontrei ao longo desses anos e para poder facilitar a vida do fotógrafo newborn. Eu vi muitas dicas, truques que não eram repassados, né? O verdadeiro pulo do gato, muitas vezes as pessoas não passam. E eu comecei a reunir formas de facilitar, como iluminar de uma forma mais simples, com um custo menor, principalmente fotógrafo newborn, que está iniciando, tudo é muito caro, próprio, curso, iluminação. Então, o que eu puder fazer para cortar um pouco do custo, diminuir um pouco e ter o resultado que se espera, normalmente eu faço. O workshop ele começa, normalmente ele tem 8 horas de duração durante um dia. Ele começa na parte da manhã com a parte técnica, que é mega importante. Muitos fotógrafos newborn acham que o mais importante é a parte com o bebê. O bebê chegar, eu estou louco para ter o bebê, sendo que o mais importante é você entender como iluminar, como posicionar, as técnicas calmantes, a segurança na sessão, fisiologia do neném, controle de infecção que a gente passa também na parte da manhã, e a gente passa o clique, como deve ser feito, a angulação, os pulos do gato na hora de fazer a técnica do volante, na hora de clicar o bebê, e o resultado ali na foto sair aquela tão esperada, que o fotógrafo sempre quis fazer. E a gente tem uma pausa para o lanche ou para o almoço, e depois a gente volta já com... Normalmente a gente pega 2 bebês modelos nesse dia, uma um pouco depois do almoço, outro um pouco mais tarde, e aí a parte do bebê é simplesmente aplicar a técnica. A gente vai mostrar o que eu faria numa sessão newborn. Eu não vou conseguir fazer mágica. Isso vai de cada bebê, né? Apesar das pessoas dizerem que eu sou fada, que eu toco no bebê, o bebê dorme. Eu aplico algumas técnicas que julgam o que você fez, que esse bebê está tão relaxado. Mas uma coisa que é muito importante entender é que o fotógrafo precisa estar relaxado, calmo. Ele não pode estar nervoso, ansioso, porque o bebê sente essa vibração. Os pais sentem que você não está preparado. Então, calma, o conhecimento ele vai te dar essa calma. Então, se você sabe exatamente o que fazer, o momento de fazer, você não vai ficar nervoso na hora. O planejamento também é muito importante durante a sessão. Porque existem bebês e bebês. O bebê pode dormir, pode aceitar um próprio, não. Então, você precisa ter um plano A, B e C, né? Então, eu tenho uma agenda agora para o workshop newborn dia 18 de dezembro, será em São Paulo. Na verdade, no Rio de Janeiro, antes, dia 6, a gente vai ter na Vila Valqueire. São as 2 datas dos próximos workshops que eu vou estar ministrando, Rio e São Paulo. Mas pretende viajar para outros lugares no Brasil? Eu já conheço muitos estados do Brasil graças à fotografia. Me deu esse prazer de estar viajando e conhecendo muitos locais. Eu só não fui muito para o sul, né? Fui até ali, só o Paraná, mas lá para o sul ainda não fui, não. Pretendo também Bahia, Fortaleza, Paraíba, que estão pedindo bastante workshop, e agora eu acho que com a pandemia mais controlada, as coisas vão começar a ficar mais liberadas, a vida do fotógrafo vai melhorar também, né? Porque o fotógrafo sofreu muito, né, financeiramente com a pandemia, e os cursos vão começar a retornar a viajar ao Brasil. Show de bola. Vamos voltar aqui para a tela onde estamos só nós dois, sem o Instagram. O pessoal não fez pergunta nenhuma, né? Mas eu vou continuar fazendo mais algumas perguntinhas. Sobre o workshop, principalmente. Eu queria perguntar para você, porque eu tô com vontade de fazer teu workshop. Talvez a gente pense em fazer uma turma aqui em Floripa, tá? Reunir uma galera. Fala um pouquinho como é que é o investimento, o que a pessoa precisa ter para poder fazer o workshop. Bem, o inicial é ter pelo menos noção de fotografia básica, né?
Apesar de que não tem jeito. A gente chega no dia do workshop, as pessoas têm muita dificuldade na configuração da câmera, mas eu estou sempre dando essa revisada nas câmeras antes de começar, para entender como as pessoas estão clicando, algumas estão usando o white balance no automático, algumas coisas eu vou ali corrigindo, explicando o porquê, tentando mostrar que dá para tirar mais nitidez. A configuração, se você fizer a certinha, você vai ter menos trabalho no pós, ficar controlando cor, muda toda hora e tal. Então, isso eu faço antes. Eu peço para que tenha esse conhecimento básico. Ter muita paciência, fotógrafo newborn tem que ter paciência. E talvez o workshop seja realmente um divisor de águas na vida desse fotógrafo, né? Pode ele decidir ali que aquilo que ele quer fazer ou não. Muito difícil a pessoa, depois de um workshop, já decidir não continuar nessa área, né? Mas quando se tem um conhecimento para já de início começar a trabalhar da maneira correta, é mais difícil a pessoa desistir. Porque às vezes as pessoas acham que não sou eu sou o problema, eu não sirvo para fazer newborn. E às vezes a pessoa está utilizando uma ferramenta da maneira incorreta, até mesmo arrumar o puff é importante. Se você não souber arrumar o suporte de puff, o puff, a gamela, você pode achar que você não vai fazer com newborn, não dá, não consigo posicionar o bebê no puff. Na verdade, é só uma configuração que não está ok, né? E eu tenho, sim, uma vontade de ir para essa região aí, ministrar um workshop. Eu parcelo 5 vezes sem juros, gente, facilita demais. Todos os alunos de workshop, eles têm todo um pós eterno, assim. A maioria dos meus alunos viraram amigos, qualquer dúvida, já diversas vezes fizeram videochamadas, Ju, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô para fazer um ensaio, aconteceu tal coisa, me ajuda. Eu tô sempre dando um retorno. Toda a parte que pode ser passada online é passada. Eu tenho um curso online onde eu dou esse acesso por R$1 para o fotógrafo que participa dos meus workshops para ver e rever. Caso queira ver depois, lembrou, esqueceu, pode me perguntar, mas vai estar lá no curso. Para a gente que no dia do workshop seja mais prático. Passar slide, passar videozinho, é legal, mas se a gente pode fazer a coisa mais prática, que é o que eles gostam mais, a gente vai fazer. Então, o workshop ele não se define apenas a um dia. Ele se prolonga, porque você vai participar do online e você vai ter uma mentora acessível sempre que precisar. E nada como a experiência presencial para você conseguir solucionar suas dúvidas. Eu sei, tem um curso online, o curso online é bom, você vai aprender, mas você ter a pessoa do seu lado fazendo a foto, mostrando para você como fazer tudo em tempo real com a boneca lá, como é que é o nome da boneca? A Julieta, com a Julieta lá bem quietinha, a experiência é totalmente diferente. Eu sempre fui muito do presencial. E olha, e as pessoas até riem, assim, porque eu pego o fotógrafo, eu pego ele, vem aqui, assim, eu pego ele pelo ombro, posso? Pode. Então, olha só, você vai fazer assim, abaixa, flexiona o joelho, abaixa, e eu quero que saia dali sabendo. E graças a Deus, no meu Instagram tem alguns depoimentos, alguns feedbacks. Os feedbacks que eu tenho são de me fazer chorar, de pessoas dizerem que existe uma fotografia newborn antes e depois do workshop. Eles voltam tão agradecidos, gente, eu choro de ver o quanto eu consegui transformar. Que legal. Começaram algumas perguntas aqui, tá? O cantor Vando Oliveira perguntou o seguinte: a opção de luz mais dramática é uma assinatura sua? Então, como eu disse lá no comecinho, né? Eu gosto muito, estou muito apaixonada, né? Mas não é sempre que eu estou pondo em prática a luz mais dramática. Apesar de se eu pudesse só praticá-la, porque eu me workshop, né? Então, assim, às vezes eu chego no estúdio de uma fotógrafa, porque assim, os tons que você vai utilizar na composição também influenciam muito se eu vou poder ou não usar uma luz dramática. Como aquelas fotos que você mostrou ali, rosa, verde, bem clarinha, como que eu vou produzir um tom mais dramático ali, né, na iluminação? Eu procuro utilizar tons mais escuros, terrosos, né? Aí sim, eu fui no Paraná fazer um workshop em que a iluminação era muito precária. Paraná também, o tempo muda muito, né? A iluminação natural estava bem difícil. E assim, a única luz que ela tinha era um LED sem nenhum modificador, nada para difundir. Então eu fiz uma gambiarra, na verdade.
E olha, vamos pegar tudo que você tem de tom mais escuro, porque a gente vai produzir uma luz mais dramática. Porque se é com essa luz a gente botar um tom muito bebê ali, vai ficar aquela sombra muito marcada. Então, assim, eu tenho esses dois lados, porque eu não só faço fotos no meu estúdio, né? Eu dependo do que outro fotógrafo tem também. Legal, show de bola. Segunda pergunta, existe algum risco para os olhinhos do bebê devido ao flash? Então, essa era uma dúvida muito que acontecia muito na conversa que eu tinha com os pais lá no início. Hoje em dia, eu acho que eles já estão mais antenados, eu acho que eles pesquisam mais, talvez seja isso. O bebê vai estar com o olho fechado, vai estar dormindo, na maioria das vezes, né? Nem sempre. E a luz também, ela não vai vir de frente, é uma luz mais lateral, né? E, então, não oferece risco, não. Tá, legal, legal. Quanto tempo, em média, dura a sessão de fotos? Bem, se fizer um workshop comigo, Até 2 horas. Entendi. Porque, normalmente, o newborn, ele leva 4 horas. 4 horas? Técnica, você consegue reduzir esse tempo pela metade. Eu já fiz sessão de newborn de 40 minutos. Nossa, 4 horas é bastante tempo, hein? É bastante tempo. O Edmar fez outra pergunta aqui. É preciso ter assistente? Então, eu não tenho assistente, tá? Eu não gosto de trabalhar com assistente. Eu acho que me atrapalha mais do que me ajuda. Então, eu preciso ter o ensaio todo muito bem planejado. Tudo muito próximo, porque eu não saio de perto do bebê em momento nenhum. O meu equipamento me facilita, porque se eu tiver que fazer a pose do sapinho, eu vou segurar o bebê e clicar sem precisar do assistente estar lá segurando para mim. Então, eu seguro, eu clico, eu deixo a câmera, eu mudo a minha mão, seguro a cabecinha de cima e clico de novo. Então, o meu equipamento me permite isso. Agora, uma pessoa que tem um equipamento que não vai permitir, talvez precise de um fotógrafo realmente, dependendo da pose que vai executar. O bebê ele tem reflexo, não é só a pose do sapinho que você precisa segurar, né? Ele pode ter um reflexo no baldinho, pose de bracinho e vento. Então, o bom é ter um assistente se você não tem prática ainda, confiança suficiente também. Cara, show de bola. O Edmar fez outra pergunta. O que se oferece para a sessão de fotos ou álbum? Porque assim, eu ainda considero extremamente importante a parte da fotografia impressa. Sou velho, sou chato, mas a sensação de abrir um álbum e passar a mão assim e sentir aquela textura, cara, não tem. E você fala isso para os seus alunos, da importância da impressão, como é que é o esquema na própria fotografia que você vende? Então, eu ofereço esse serviço como opcional. A maioria das vezes que eu fiz álbuns não vieram buscar, eu tive que mandar entregar. Os pais, eu acho que assim, hoje em dia tá tudo muito digital, né? Eles estão muito acostumados. Aí acontece daqueles papais, poxa, tava no celular, perdi todas essas fotos, ele envia. Então, alguns desses exemplos eu mostro para os pais, olha, se tiver aqui, a chance de você perder isso aqui é muito difícil, né? Eu ofereço, não que saia muito. Na maioria das vezes não sai. A maioria das vezes é mais digital via link mesmo. Entendi. Nossa, aqui é o contrário, cara. Aqui todo ensaio feminino que eu faço sai no mínimo uma revistinha. Que eu gosto muito de fazer. É um álbum, né? Claro, mas é em formato de revista, contando a historinha da sessão de fotos. Eu gosto bastante. Além de ser uma grana extra que a gente ganha, né? Com o álbum em si, eu sempre gostei muito, é uma recordação. Sabe por quê? Porque os meus avós mostravam as fotos dos meus pais no álbum deles, entendeu? Então é uma coisa que me remete muito a isso. E, infelizmente é algo que se perdeu mesmo, porque hoje é tudo digital mesmo. Hoje o pessoal só quer ter no celular para colocar no Instagram, no Facebook e já foi. Perdeu o celular, já era. O pessoal tá perguntando aqui, o cantor Wando Oliveira perguntou qual kit seria o basic para iniciar? Lente, câmera e acessórios, como fundo e tal. Então, em relação ao equipamento, vai muito poder aquisitivo da pessoa, né? Se ela puder comprar uma full, vai ser legal por conta, normalmente os espaços não são tão grandes assim, vai auxiliar.
Mais uma cropadinha. Eu amo de paixão a 77D. É uma câmera, engraçado que muitas pessoas não conhecem, né? É leve. Olha, eu amei demais essa cropadinha. Com uma lente 24, então ela é espetacular. Para ambientes pequenos, ela fica top. Sou apaixonada por ela. Fundo, você pode utilizar a Elanca. A princípio, não precisa nem estar comprando fundos fotográficos. Elanca de cor, né? Já vai facilitar. Uma vez eu fiz até uma live mostrando como criar fundos texturados com algodão cru, né? E pintando com tinta à base de água. Um ou dois próprios para iniciar comprando, que é um fornecedor que já está há mais tempo no mercado, né? Uma luz contínua, como uma lâmpada de LED dentro de uma soft, 60 por 90, fundo prata, com capa, já vai ser ótimo para você iniciar. Inclusive, a luz que eu levo para outros estúdios para mencionar, né, as mentorias dos cursos, é super prática de transportar. Quem não tem estúdio ainda vai precisar ir para casa do cliente. Eu acho que também uma vantagem de uma iluminação menor para transportar. E alguns acessórios, né? Wrap indispensável, toquinha, né? Uma chupeta no estúdio T é bom também. Inclusive, eu mando para os meus pais, antes da sessão, um guia de orientação aos pais. E eu percebi que esse guia me facilitou muito a vida na hora da sessão e trouxe mais confiança dos pais no meu trabalho. E já chegam, assim, super relaxados. E não esquecem a chupeta do bebê. Cara, eu acho isso importante, tá? Eu antes dos meus ensaios, eu sempre tenho pelo menos um encontro, uma reunião, mesmo que seja online, para definir. Porque, assim, querendo ou não querendo, os pais, as meninas, elas vão para o ensaio fotográfico e às vezes é a primeira vez que eles estão fazendo aquilo. Eles não sabem como se comportar, não sabem o que levar. Muitas vezes a gente aponta a câmera para uma pessoa, ela simplesmente faz isso, né? Meu Deus, uma câmera, esqueci meu nome. Cara, e olha que isso acontece de bom. Tu sabe, né? Tu é fotógrafo, tu tá ligado que tu aponta a câmera para a pessoa, acabou-se. Sorri. Então, cara, é bem legal esse lance dessa preparação. Você fala um pouquinho mais sobre esse guia. Eu achei interessante essa ideia aí, hein? Eu comecei a perceber algumas dificuldades de fazer os pais entenderem como era a sessão, né? De como ela ia funcionar, de qual a importância da amamentação em casa e não no carro, de trazer a chupeta, de trazer o bebê com roupas mais fáceis de tirar ou sem a roupa só de fralda, enrolado nas mangas. Então, eu comecei a ver quais eram os pontos que mais estavam dificultando a minha sessão por conta dos pais não seguirem as orientações e comecei a fazer uma relação. Eu criei um guia fácil de entender com os pontos mais importantes que eu envio. E eu fiz um teste. Eu pedi para 3 mães relatarem em vídeo o quanto foi importante esse guia para a sessão. E eu fiquei muito surpresa. Realmente a sessão fluiu. Inclusive foi essa bebê de rosa e a bebê de verde. E teve um outro bebê que foi o Rabi. E o depoimento até está na bio do meu Instagram, dessas mães, falando a respeito do guia de orientação, e me facilitou muito a vida durante a sessão. Tinha pais que chegavam, o pai, o homem, no caso, chegava e falava assim, eu pedi pro Uber aguardar, tudo Nossa, bem? Não! E não, assim, o guia tá dizendo bem claro que a mãe precisa passar essas informações pro pai. Que se o pai não tiver muita paciência de aguardar, que ele pode deixar lá e depois retornar para buscar. Então, existem algumas dicas, assim, para facilitar tanto a vida da mãe quanto da gente. Nossa, que legal, cara. Amanhã eu vou começar a criar os meus PDFzinhos aqui para mandar para os clientes, porque querendo ou não querendo, isso economiza um baita de um tempo, sabe? Não só antes, como no próprio ensaio, né? Se ela lê também, né? A gente às vezes passa por isso da pessoa não ler, né? Mas eu insisto. Já tive um probleminha desse de uma mãe que era muito rigorosa com o açúcar dos filhos, ela não dava açúcar, mesmo os grandes, assim, e com chupeta. Então, na hora que estava escrito lá sobre a chupeta, ela disse que pulou, que ela não leu. Aí eu mudei, eu botei, leia mesmo que o bebê não use, sobre a chupeta. Porque a chupeta, o bebê, ele nasce com um instinto de sobrevivência, que é o reflexo de sucção. Então, ele precisa da sucção para
amamentar e sobreviver. Então, ele pode ter um reflexo mais ativado. E na hora da sessão, colocar a chupeta vai acalmar novamente ele. E ele vai lembrar se usou chupeta, se não foi, se depois os pais não quiserem dar chupeta, tudo bem, não tem problema. Então, agora eu mudei, porque assim, com os tropeços a gente vai, né? Ficando calejado e modificando. Olha, gente, Juliana, nossa, cara, como eu aprendi coisa hoje, a live assim, ó, piscou, passou super rápido. Ô, Juliana, passa o teu recado final aí para quem tá querendo começar na fotografia, passa as suas redes sociais, quem quiser te encontrar, quem quiser te fazer alguma pergunta, quem quiser te contratar, vai que alguém queira, entendeu? Ou mesmo fazer o workshop, eu deixo espaço aberto aqui para você passar o recado pro pessoal. Obrigada. Gente, quem ainda não me segue lá no Instagram, meu Instagram é juliananunes.fotografia. Lembrando que eu não só ministro workshops e também mentorias. Fotógrafo que não tem mentoria somente para você, seu assistente, com seus itens dentro do seu estúdio, porque é um pouco diferente você assistir um workshop e depois ter que repassar isso tudo para dentro do seu estúdio. A mentoria tem essa vantagem, porque é utilizada a sua iluminação, é feita uma configuração, uma adaptação, melhor utilização dos itens que você já tem. Eu também faço esse serviço pelo Brasil. E quem quiser levar o meu workshop para outro estado, tem um estúdio que tenha como receber o workshop, pode me chamar que a gente conversa. A gente conta muito com estúdios parceiros, né? Que cedem o estúdio e a gente leva o workshop. Então, a gente depende muito disso. O ponto inicial é o estúdio parceiro, tá? E para quem quer iniciar na fotografia newborn, tem que estudar, não tem outro caminho. Não somente técnicas de fotografia, mas estudem muito sobre a fisiologia, o controle de infecção. A gente teve muito que aprender com o Covid, né? A gente já tinha muito cuidado, mas a gente redobrou. Um dos itens é a utilização da máscara, que antes a gente aprendia nos cursos que não era recomendável usar máscara na sessão newborn, porque ela poderia potencializar riscos que não existiriam se o que você diz, fala e lança no ar dissipasse. Ele dissiparia. E depois a gente veio, né, com o Covid, entender que realmente é necessário utilizar máscara, veio por terra tudo aquilo que foi passado em cursos bem famosos. Então, precisa ter esse controle. Um estúdio ele não pode ser qualquer estúdio para newborn, precisa estar higienizado, muito bem limpo, sem poeira. Nesse dia, apenas o newborn. Antes disso, não dá para fazer outra coisa. Então, estudem. Vocês precisam entender como realmente funciona a sessão newborn antes de praticar. Cara, show de bola. Olha, Juliana, gostaria de te agradecer, você separar esse tempo aí para ensinar todo mundo um pouco mais sobre esse mundo de fotografia newborn, que é muito interessante, muito legal. Olha, tem coisa que você falou que eu não fazia a menor ideia de que precisava se preocupar e, pô, foi muito interessante. Queria te agradecer mesmo. Fica aí, não sai, não sai. E depois eu quero conversar contigo sobre, de repente, a gente fazer alguma coisa no meu estúdio aqui em Floripa, tá bom? Valeu, brigadão, hein? Vamos lá, pessoal, vamos fazer o encerramento aqui com vocês. Gente, olha lá, ó. Cara, que live legal, hein? Eu acho que foi a primeira vez que eu descambei a fazer pergunta mais técnica para o convidado, porque eu queria saber um pouco mais mesmo, que eu estava muito curioso. Então, gente, é isso aí, ó. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui, as mais de 650 pessoas que passaram por essa live. Muito obrigado até vocês. Então, é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia! Obrigado, gente. Até a próxima. Amanhã tem live de avaliação de fotografia dos inscritos. Tchau, tchau!